Pessoal, paz do Senhor Jesus, uma excelente noite para vocês, uma noite abençoada de sábado. Eu quero deixar com vocês uma mensagem aqui para a meditação dos irmãos. A palavra diz assim, Isaías 35, versículo 1: O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, cantará a glória do Líbano que se lhe deu, a excelência do Carmelo, de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos corações turbados, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança e também com recompensa. Ele virá e ele vos salvará. Que texto maravilhoso, né? Como Deus ele cria uma completa transformação de cenário. Imagine os irmãos, o deserto e o lugar solitário, o ermo florescer e o Senhor criar uma situação de refrigério, de renovo em meio ao deserto. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar cenários de total destruição e reconstruir cenários de destruição. Só o Senhor pode refazer vidas e pessoas, como Ele refez a vida e a história de Noemi e de Ruth. Só Deus pode trazer pessoas que não tinham importância nenhuma a um nível de importância muito grande, como Ele fez um prisioneiro chamado José se transformar no governador do Egito e um pastor de ovelhas, Davi, se transformar no rei de Israel. Deus exalta o abatido. Deus humilha o soberbo. Deus ele muda cenários, circunstâncias e situações. Deus não desampara. Não desamparou nem Agar, aquela mulher escrava de Sara, que foi dispensada, foi enviada ao deserto junto com seu filho Ismael. Deus enviou o seu anjo até aquele lugar. Deus ampara o necessitado. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura, Deus salva. São inúmeras as possibilidades e as operações do Senhor. Mas quando nós passamos pelos vales, mas quando nós passamos pelas situações de dificuldade, nós não enxergamos isso. Nós só enxergamos a areia do deserto, a frieza de uma noite densa de trevas, onde nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, a tristeza e o medo dos vales mais profundos que enfrentamos. É assim que acontece conosco, porque a nossa fé, ela muitas das vezes ela se condiciona àquilo que os nossos olhos veem, porque a nossa fé muitas das vezes ela se condiciona às circunstâncias, ela se ancora nas circunstâncias, ela fica ancorada nas situações, e isso é muito ruim. Ela oscila, é uma condição humana, uma condição nossa. Quantas tempestades nós enfrentamos com Jesus dentro do barco que nós tememos, e nós pensamos que o nosso barco vai a pique, e nós achamos que a tempestade vai nos destruir, e nós achamos que a tempestade vai arruinar, vai ser o nosso fim. Quantas vezes pensamos que aquela situação é o nosso fim e atravessamos aquela situação? Talvez os discípulos, naquela situação onde eles passaram ali naquele mar revolto, cada onda gigante que viesse sobre a embarcação deles, talvez cada onda que se levantasse, eles olhando aquela onda pensassem: olha, essa onda é o fim, essa vai ser a última onda. Quantas vezes nós passamos por tempestades e olhamos e pensamos: Senhor, essa é a última onda, essa eu não vou aguentar. Se isso aconteceu, eu não vou aguentar. Se isso se repetir, eu não vou aguentar. E nós de repente vemos Deus nos dando graça, nós avançamos no meio daquela onda. Continuamos sim na tempestade, mas aquela onda não foi a destruição, mas aquela onda não nos levou a pique, não afundou a nossa embarcação. Muitas são as aflições, muitas são as angústias, muitas são as perturbações, muitas são as notícias, mas nós prosseguimos, crendo em um Deus que transforma cenários, em um Deus que faz deserto florescer, em um Deus que faz o vento e o mar se acalmar. No final daquela tempestade, Jesus ele acalma o vento e o mar, e os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe essa luta que você está enfrentando agora? Obedece a Jesus. O vento e o mar lhe obedecem. A luta que você está vivendo não está fora daquilo que é o controle de Deus. Deus não perdeu o governo, Deus não perdeu o controle. A palavra fala que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés dele. Está debaixo dos pés dele, está debaixo da autoridade dele. Só vai até onde ele permite com que vá. Isso não vai te destruir, isso não será a sua ruína. O Senhor conhece.
O Senhor sabe o que você está passando. Ele tem poder. Deus tem poder para transformar esse cenário. Não queira imaginar como. Não queira pensar de que maneira Deus vai agir, de que forma Deus vai mudar esse cenário de destruição e de caos. Só confia. Deixa Deus fazer. Eu falei de uma mulher desamparada chamada Agar, né? Agar foi para o deserto e viu a sua promessa, seu filho Ismael morrendo. E a palavra fala que Deus ouviu o choro da criança. Ismael era a promessa de Deus na vida de Agar, porque Deus ele olha para a promessa e ele lembra da promessa. E ele não deixa a promessa morrer. E aí quando Deus ouve o choro da criança, Deus faz aparecer um poço de água. Agar enxerga, os olhos dela caem como que escamas e ela enxerga um poço de água. E ali ela bebe, ela dá de beber ao seu filho e eles não morrem, não perecem naquele deserto. Deus fez vir à existência, talvez algo que não existisse. Eu tenho para mim que aquele poço talvez nem tivesse ali, mas Deus fez existir. Talvez esse cenário que você está vivendo, você olhando, você não veja a solução e de fato talvez não haja a solução. E de fato talvez não exista a solução. Mas eu creio que Deus vai trazer à existência na sua vida aquilo que não existe como se houvesse. Eu creio que muitos poços brotarão na sua vida, que o Senhor te dará soluções de situações onde você não via nenhuma solução. Deus ele cria circunstâncias, Deus desfaz laços, o xadrez que o inimigo joga, posicionando peças para a nossa destruição. O Senhor ele antecipa as jogadas. Esse é um grande segredo do xadrez, é antecipar a jogada. Os maiores jogadores eles conseguem prever o maior número de rodadas à frente. Deus ele vê lá na frente, ele antecipa nesse tabuleiro ao teu favor, para o teu bem, para o meu bem, para que venhamos a viver uma bênção, para que o laço seja desfeito, para que a situação que foi tramada, a ferramenta que foi forjada para te destruir, para te arruinar, para que ela não prospere. Pelo contrário, literalmente com Deus, na presença do Senhor, aquilo que o inimigo faz contra nós, o tiro literalmente sai pela culatra. Aquilo que era para a nossa destruição acaba sendo para a nossa bênção. E todas as coisas cooperam. A palavra fala que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel e quando ele subiu no monte ele não conseguia. Tentou amaldiçoar o povo e quando ele abriu os seus lábios o que ele conseguia era abençoar. Tem gente tentando te amaldiçoar, tem gente tentando vociferar, tem gente tentando lançar palavras de destruição e de ruína na sua vida. Só que essas palavras vão se transformar em bênção para ti. Tem gente tentando colocar pedra de tropeço, mas a palavra diz, e o Senhor manda te dizer que aquele que cava uma cova cairá nela. Aquele que cava uma cova cairá nela. Essa cova não é para você. Essa ruína não é sua. Essa destruição não será na sua vida. Não vai se concretizar. Deus vai parar o processo de destruição na sua vida. Lembra da viúva de Naim? Lembra ali daquele cortejo? O filho dela morreu. O único filho dela. Teve velório, teve cortejo. Mas no meio do caminho, no meio do processo, Jesus veio e ressuscitou o menino. Teve velório, teve cortejo, mas não teve enterro. Teve velório, teve cortejo, mas não foi enterrado. O que é teu não será enterrado. Os teus sonhos não serão enterrados. A promessa não será enterrada. Haverá um milagre. Jesus vai entrar no meio do processo e vai parar. Vai fazer cessar o processo de ruína e de destruição. Isso não vai chegar ao fim. Porque o Senhor, Ele fará o seu deserto florescer. Ele mudará o cenário. Ele mudará as circunstâncias. Ele transformará todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.